Como manter os treinos de alongamento sem deixar os músculos cansados demais ou relaxados demais para as aulas? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque o que acontece? Na verdade, quando a gente faz exercícios de alongamento, né, buscando o ganho de flexibilidade, a gente coloca a nossa musculatura numa tensão, né? Então, a gente traciona a nossa musculatura para que ela responda com... Deixa eu ver como eu posso explicar a grosso modo. Com mais flexibilidade, para que ela cresça nesse sentido, tá? E aí, o que acontece? Toda vez que a gente coloca a nossa musculatura numa tensão de alongamento por um determinado tempo ou tipo de exercício, a gente causa algumas alterações dentro da fibra. Então, por exemplo, o alongamento estático, tá? Que é o alongamento que eu mais gosto de trabalhar, que eu acho menos arriscado, é aquele que eu me coloco numa posição, por exemplo, vou alongar tríceps. Eu me coloco aqui na posição para alongar esse músculo aqui, tá? Eu tô aqui, fico parado nessa posição por um determinado tempo. Conforme eu fico parada nessa posição por um determinado tempo, lá dentro, durante esse tempo, lá dentro das fibras, vai sendo liberado substâncias que fazem com que as fibras se comportem de maneiras diferentes. Isso faz com que o nosso corpo, quando a gente termina o alongamento, que a gente solta, ele tá meio mole, a musculatura tá meio... As pernas ficam bamba, o músculo fica arresponsivo, sim? Ele parece que não responde, principalmente contração de força. Então, por exemplo, eu fui lá, fiz um monte de alongamentos mega pesado para as pernas. E aí eu termino os alongamentos e levanto, né? Tô no chão me alongando, levanto e vou fazer minha aula de balé. Ou fiz os alongamentos e quero sair para uma corrida. A musculatura da perna não vai responder. Ela precisa, as pesquisas mostram que ela precisa de, no mínimo, 1 hora para que lá dentro das fibras essas substâncias sejam absorvidas e a fibra volte a funcionar normalmente quando o assunto é força, tá? Então, sempre que você for fazer treinos de alongamento, nunca faça treino de alongamento antes de atividade de força. Ah, eu tenho minha aula de balé às 7 horas da noite. Eu não vou fazer meu treino de alongamento às 6 da tarde. Faça o treino de alongamento depois da sua aula de balé. Porque aí você treinou força, você exigiu da sua musculatura, e aí você entra com o treino de alongamento, vai até ser uma compensação para o seu corpo, para a sua musculatura, pela força que você fez, esses alongamentos. Ok? Então, assim, como manter os treinos de alongamento sem deixar o músculo cansado? Ou relaxados demais para as aulas? É só inverter. Inverte. A gente não treina alongamento antes de exercício de força, por conta disso que eu acabei de explicar. E quando show de bola? Aproveitando para complementar, se for alongamento leve, poderia fazer. Tem uma dúvida comum também, né? Então, se for um alongamento de baixa intensidade, você até pode fazer. Só que quando você sustenta lá o alongamento por 1 minuto, por exemplo, então eu ficar 1 minuto nessa posição aqui, a minha musculatura ela vai ter uma queda no desempenho de força. Mesmo que seja um alongamento tranquilinho, mas pelo tempo ser longo, tem uma queda. Então, eu quero fazer um alongamento antes da minha aula como forma de aquecimento. Isso a gente faz muito. Só que existem tipos de alongamento. E aí, o tipo de alongamento mais ideal para a gente fazer pré-aula são alongamentos de baixíssima intensidade. Eu posso fazer o estático? Posso fazer o estático. Só que ali 20 segundos, 30 segundos no máximo. Se eu aumento esse tempo, seguro 40 segundos, 1 minuto na posição, eu tenho essa perda da potência de força daquela musculatura. Respondi? Aí, assim, o ideal, qual é o tipo de alongamento que tem sido mais indicado para a gente fazer pré-força? Então, pré-aula de balé, pré-corrida, artes marciais que você faz lá, enfim, pré-exercício de força. Qual que é o alongamento? Qual é o tipo? É o tipo dinâmico, tá? Alongamento dinâmico, que é um alongamento que a gente fica se mexendo. Só que tem que tomar cuidado com esse tipo de alongamento, tá? A Luísa colocou, é errado alongar 2 vezes por dia?
Eu tinha estagnado na flexibilidade, comecei a alongar manhã e noite todo dia. Tenho visto resultado significativo e duradouro. E quero saber se é saudável ou não. Se tá tendo resultado para você, tá tudo bem. Que acontece? Quantas vezes por dia eu devo alongar? Né? Eu acho que a pergunta mais direcionada poderia ser assim. Quantas vezes por dia eu devo alongar? Depende. Depende do protocolo que você segue. Por exemplo, no T8S, a gente alonga apenas uma vez. O que é T8S? T8S é um treinamento de flexibilidade em 8 semanas para zerar a abertura. A gente alonga por 5 minutos por dia, uma vez por dia. É proibido fazer mais vezes no T8S. Por quê? Porque o resultado que eu busco é em 2 meses, em 8 semanas. Eu ia falar 2 meses, 3 semanas, já confundindo os canais. O resultado que a gente busca no T8S para zerar a abertura é que a pessoa consiga chegar na abertura zerada em 8 semanas, ou seja, em 2 meses. Para isso, eu tenho alguns critérios que eu preciso obedecer. Por isso que a pessoa não pode fazer exercícios várias vezes por dia, exercício de alongamento várias vezes por dia dentro do T8S. Mas isso eu explico lá dentro, tá? Então, assim, é um protocolo. Ok? Protocolo é uma receita, foi testado, tem mais de sei lá quantos alunos, já perdi as contas, mais de 1000 a gente já perdeu as contas, mas a gente vai recuperar essas contas. Mas assim, foi testado e aprovado, então ele funciona. A questão tem que obedecer o protocolo, não pode fazer alongamento mais de uma vez por dia dentro do T8S. Mari, eu não sigo o T8S, eu pego as suas dicas aleatórias no canal. Ok, faça 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, você vai ver o que vai ter melhora para você, tá? Por quê? As dicas, né, soltas ali no canal, elas são soltas. Cada hora eu falo direcionando para uma coisa. Não é tudo direcionado para abertura zerada, tá bom? Quantas vezes por semana é o ideal para manter o alongamento? Para manter o alongamento, olha só. Uma coisa é a gente ganhar alongamento. Show? Uma coisa é eu trabalhar exercícios, uma coisa é a gente ganhar flexibilidade. Uma coisa é eu trabalhar exercícios de alongamento para ganhar mais flexibilidade. Outra coisa é eu tô aqui no meu nível de flexibilidade. É eu manter esse nível. Por quê? O nosso corpo é econômico. E uma das perguntas que veio aqui nesse papel, que eu vou até colocar junto com essa daí, ela falava assim, se alongamento é uma coisa tão importante, por que a gente já não nasce com ele? Você ri, né, Tia Ju? Eu li 2 vezes a pergunta. Eu falei, como é que é? Gente, é o seguinte, a gente nasce flexível, né? Só que a gente não se mantém flexível. Por quê? Porque o nosso corpo é econômico. Então, se eu todo dia levanto o braço até aqui, pode ter certeza que seu braço vai continuar subindo até aí. Agora, se uma vez por ano eu tento levantar o braço até aqui, o que vai acontecer? Vai atrofiar essa musculatura. Eu vou perder tanto força muscular, quanto eu vou perder a amplitude de movimento, quanto o meu braço sobe. Por quê? Vai encurtar. E aí eu fico limitada. A perna é a mesma coisa. Se eu hoje zero a minha abertura e eu deixo para fazer um espacate novamente nessa vida daqui 1 ano, você acha que vai zerar mesmo? Você acha que vai descer mesmo? Não vai. Por quê? Porque o corpo é econômico. Então, partindo do princípio que o meu corpo é econômico, a partir do momento que eu ganho um grau de flexibilidade, eu preciso mantê-lo. E como é que eu faço para mantê-lo? Essa foi a pergunta, né, Tia Ju? Isso. Então, é totalmente diferente a gente ganhar flexibilidade e a gente manter flexibilidade. Para a gente manter flexibilidade, eu preciso falar para o meu corpo que eu preciso daquele movimento. Por exemplo, se eu quero que meu braço suba aqui, eu preciso todo dia subir o meu braço até aqui. Porque todo dia fazendo isso, meu corpo vai entender que esse movimento é um movimento importante para mim. E ele vai sendo mantido, a grosso modo. Se o espacate é o que eu quero manter, o que eu vou fazer? Eu vou fazer espacate todo dia. No T8S, né, no nosso treinamento de flexibilidade, a pessoa faz 8 semanas de exercício, depois ela faz uma manutenção. No primeiro ciclo ali, ela faz uma manutenção, por enquanto, de 1 mês, tá? E ela fica 1 mês sem fazer exercícios de alongamento, de alta performance. O que ela faz? Ela só faz a manutenção. Sim, a manutenção, você fazer a abertura, fazer a mobilização de quadril, aí tem várias maneiras de você fazer a manutenção, mas
A grosso modo é eu dizer para o meu corpo que aquele movimento é importante. Então, não abri espacate ainda, mas não quero perder a minha perna a 90 graus. Então, todo dia você precisa colocar sua perna a 90 graus. Põe ela lá apoia ela lá na mesa, na barra, no encosto da cadeira, vai lá, toca o pé todo dia. Sim? Então, não é que eu tenho que ficar fazendo o alongamento. Para eu fazer o alongamento, eu teria que ficar lá 1 minuto, né? 30 segundos, fazer 3 séries, cada protocolo é de um jeito. Mas não, eu preciso, uma vez por dia, fazer aquele movimento. Vou até lá embaixo, toco a ponta do pé e volto. Isso garante que o meu corpo mantenha essa flexibilidade. Bom dia, preciso fazer aquecimento antes dos exercícios de alongamento? Depende. Por quê? Vamos lá. O que acontece? A maior parte dos protocolos de alongamento, eles indicam um aquecimento, que você faça um aquecimento. Mas existem algumas pesquisas que mostram que quando a gente se aquece, quando a gente promove um autoaquecimento no nosso corpo, então eu faço polichinelo, pular corda, fazer saltinhos, sim? Quando eu faço esses movimentos de alta intensidade, a minha temperatura aumenta demais. E aí, o que as pesquisas mostraram? Que quando essa temperatura aumenta demais, a gente tem uma queda no nosso limite de dor. Sim, então, assim, para eu colocar meu braço aqui, eu sinto uma dorzinha de alongamento nessa região, por exemplo, ok? Para eu colocar minha perna aqui, eu vou sentir essa dorzinha. Conforme eu me aqueço em alta intensidade, eu faço a minha temperatura subir bastante, minha temperatura corporal, essa dorzinha que eu sinto, ao invés de eu sentir ela aqui, eu vou sentir quando o meu braço tá aqui. Então, não é que a gente fica mais flexível, mas a gente tem uma tolerância maior à dor quando a gente tá aquecido. E aí, qual é o problema disso? Tá? E eu acredito muito nisso, por isso que no T8S a gente não aquece. O problema disso é que você perde o seu parâmetro de avaliar se até aqui tá bom ou se dá para ir mais. Porque sem aquecimento, até aqui é o seu limite de dor. Com o aquecimento, você consegue puxar mais. Puxar mais não significa que seu corpo esteja preparado para essa puxada a mais. E aí pode ser que você passe do seu limite e acabe se machucando, tá? Então, tudo depende do protocolo que você está seguindo. Mari, não estou seguindo protocolo nenhum, então se aqueça. Se aqueça. Por quê? No T8S a gente não aquece, só que eu ensino exatamente como que a pessoa tem que prestar atenção no corpo dela para ela não se machucar. Sim, agora se você resolver fazer alongamento sem o aquecimento e sem essa orientação de como que você faz para não se machucar, aí pode ser que dê ruim, tá? Então, é melhor se aquecer se você não segue nenhum protocolo. Mari, eu sigo um protocolo, tá? Pergunte lá para o seu protocolo se faz aquecimento antes ou não. Mari, eu sou T8S, não aqueça de jeito nenhum que eu pego na sua orelha. Show? Sim. Você pode falar um pouco sobre rigidez matinal? Qual é o melhor horário para fazer alongamento? Primeiro ponto. Rigidez matinal é uma coisa que a gente tem que entender que é natural, é do nosso corpo, tá? Principalmente conforme a gente vai envelhecendo. Então, conforme vai... Quando a gente é criança, a gente não percebe isso, né? Mas, quando a gente dorme, quando a gente fica mais velho, deita, dorme, o nosso corpo, é como se ele tivesse se equilibrando novamente. Então, ele concentra a energia em órgãos e em regiões que faz com que a gente acorde mais reenergizado no dia seguinte. Por isso que falam para não jantar muito antes de dormir, né? Então, tentar jantar... Ou melhor, tentar jantar bem antes de dormir, não em cima da hora de dormir, para que seu estômago não esteja cheio e toda a energia do seu corpo tem que ir para a digestão, ao invés de recuperar a musculatura, recuperar outras coisas, e enfim. Então, assim, e várias coisas acontecem enquanto a gente está dormindo, para que a gente esteja inteiro no dia seguinte. E uma das coisas que acontecem é a diminuição, a gente desidrata quando a gente dorme. Tá? Então, a gente tem uma diminuição nos líquidos que ficam entre as articulações, sim? Então, entre os ossos ali, eu tenho tipo uma cápsula. Vamos pensar no nosso joelho. Eu tenho os ossos da minha perna, da minha coxa, e aqui embaixo eu tenho os ossos da parte de baixo da minha perna. Aqui na frente tem a patelinha, em volta de tudo isso eu tenho uma cápsula.
Dentro dessa cápsula, eu posso ter, no caso do joelho ali, eu tenho menisco, eu tenho ligamentos e tal, e eu tenho um líquidozinho que lubrifica essa articulação, sim? Para as coisas não ficarem se raspando lá dentro. Todas as nossas articulações funcionam assim, tá? As grandes articulações. Ombro, por exemplo, funciona assim. E aí, o que acontece? Quando a gente dorme, a gente diminui esse líquido. A fabricação desse líquido, quanto mais eu movimento, quanto mais eu faço isso com o meu ombro, mais é fabricado líquido ali dentro para lubrificar, porque o corpo fala, cara, essa menina tá louca, vai rasgar tudo aqui dentro do ombro, deixa eu fabricar líquido. Então, conforme eu vou fazendo isso aqui, vai fabricando mais líquido ali dentro. Conforme eu durmo, eu para de fabricar. E aí, na hora que a gente acorda com as nossas articulações ali totalmente em nível mais baixo de produção do olhinho dentro da articulação, tá? Grosso modo. E aí a gente quer fazer as coisas, a gente quer levar o braço lá em cima, e não vai. Além disso, a nossa fibra muscular, conforme a gente dorme, também desidrata. E aí também fica mais rígida. Então, quando a gente acorda de manhã, é natural que a gente tenha essa rigidez, que é chamada de rigidez matinal. Todo mundo tem isso. Alguns têm mais em uma determinada região, algumas pessoas sentem mais joelho, quadril, algumas pessoas sentem mais coluna, tá? O que eu faço com essa rigidez matinal? O que eu posso fazer, Mari? Qual é o melhor horário para eu fazer meus alongamentos? Quando a gente acorda, o ideal é que a gente faça o quê? O ideal é que a gente mobilize a nossa coluna. Então, eu tô lá deitada, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar pescoço, enrolar a coluna, ficar corcundinha, voltar. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para mobilizar. Eu posso mobilizar meu quadril, puxo as pernas para o joelho, puxo as pernas para o peito, deixo as pernas caírem para a lateral, volta para o peito, cai para outra lateral. Tudo isso são mobilizações que a gente pode fazer quando a gente acorda. Depois que a gente faz essa mobilização e que a gente levanta da cama, isso, galera, é fazer na cama. Sabe quando a gente acorda e se espreguiça? Sim, a gente está mobilizando nossas articulações dos braços. Só que a gente não se espreguiça com as pernas, não se espreguiça com a coluna. Sim, por isso que a gente sente tanto na hora que a gente levanta. Então, sempre que você se espreguiçar, lembra de mobilizar todo o resto do seu corpo. E aí sim você pode ir para os seus alongamentos. Mari, 1 hora depois que eu acordo, cada um tem uma rotina. Por exemplo, minha coluna realmente ela é bem danadinha. E aí, quando eu acordo com ela chumbada. Eu preciso mobilizar minha coluna para levantar da cama. Se eu quiser dar uma aula de manhã ou fazer uma aula de manhã, eu preciso tomar um banho quente. Porque na hora que eu tomo banho quente, aumento a minha temperatura corporal, a minha musculatura, ela cede, ela dá uma relaxada. E aí eu consigo ter mais mobilidade para dar uma aula ou para fazer uma aula, tá? Então, assim, para mim, Mari, eu posso fazer alongamento às 5 da manhã, desde que eu tome um banho quente antes. É uma maneira. Existem vários tipos de aquecimento que a gente pode fazer. Tem aquecimento com o próprio corpo e aquecimento de fora para dentro, tá? Um dia eu vou fazer uma live de aquecimento e eu falo sobre isso. Mas, qual é a questão? É você testar o que é melhor para você. Às vezes, para você, fazer alongamento vai ser melhor às 8 da manhã. Às vezes não, vai ser às 5, desde que você tome um banho quente, por exemplo. Fala um pouco sobre flexibilidade dos pés, por favor. Quinha, se conseguir ser mais específica, você me ajuda mais, mas vamos lá. O que acontece nos nossos pés, né? Às vezes a gente olha para os nossos pés e acha que só tem osso, né? Porque é a parte mais magrinha ali, normalmente, né? Parece que só tem músculo lá embaixo na sola do pé. E não, a gente tem musculatura que passa entre os ossinhos do nosso pé ali. Na verdade, são tendões, tem muitos tendões que passam ali nos nossos pés e vão se inserir lá. Tem tendão que se insere lá, tem musculatura que se insere lá perto do nosso joelho, que tem a função de mexer com os nossos pés. Pensa, tá? Então, é um negócio que vem e ele vai até lá perto do joelho, por exemplo. Então, tem muitas musculaturas ali nos nossos pés. Como é que a gente faz para alongar essas musculaturas? É difícil. Eu tenho sempre que lembrar que
Se um músculo tem a função de, por exemplo, esticar o meu pé, fazer isso aqui no balé, por exemplo, né? Fazer isso aqui com o meu pé. Se eu quero alongar esse músculo que faz esse movimento, eu preciso promover o movimento contrário. Conforme eu promovo esse movimento contrário, eu alongo aquela musculatura que faz aquele determinado movimento. Esse é o segredo do alongamento. Se você entende isso, você consegue alongar qualquer parte do seu corpo sem necessariamente saber de anatomia. Sim? Então, se eu entendo que, eu sei que é o bíceps, esse músculo aqui da frente, que faz eu fazer esse movimento. Como é que eu alongo ele? Eu tenho que fazer o movimento contrário, vou ter que esticar. Sim? Aí eu vou colocar pressão, vou fazer o flex aqui da mão. Vou fazer assim com a mão, tá? Para colocar pressão. Então, assim, no nosso pé também, eu preciso entender quais são os movimentos que ele tem para entender quais são os alongamentos que eu preciso trabalhar naquele pé. Além disso, o pé não é só o pé, a gente precisa pensar no tornozelo, tá? O tornozelo, principalmente para balé, é o que mais influencia se a gente consegue esticar o pé ou se a gente não consegue, se a gente consegue subir numa ponta ou se a gente não consegue, se a gente consegue ter equilíbrio ou se a gente não consegue. Então, eu tenho que pensar no tornozelo. E a musculatura que vai mexer ali com o meu tornozelo, muitas vezes, ela tá na parte de baixo da minha perna. É panturrilha, é tibial, que fica ali na nossa canela, assim, na lateral da nossa canela, tá bom? Aí só ficou uma duvidazinha aqui, que você falou da questão do banho, para se aquecer um pouco, para começar suas atividades. Se o banho antes do teu 8S pode ou não pode, já que é um aquecimento, ficou uma discussãozinha aqui. Pode, porque o banho, ele não promove um aquecimento interno das fibras musculares ali, ao ponto de você perder o nível de dor. Mas assim, imagina que a gente tem uma pirâmide, tá? Então, aqui na base da pirâmide estão os aquecimentos que promove pouco aquecimento, sobe pouco a nossa temperatura. Quais são eles? Colocar uma roupa quente, tomar um banho quente, tomar um chá quente, sim? Tudo isso está aqui nessa base da pirâmide, tá? Então, eles promovem um aquecimento corporal, mas é num nível baixo de aquecimento. Não é suficiente para mexer no quanto eu percebo ou não a minha dor, tá? Esse nível baixo. Depois, a gente passa para um aquecimento de mobilização articular. Então, eu vou lá, começo a rodar ombro, né? Rodo quadril, enfim. Começo a fazer exercícios de mobilização na articulação. Esses exercícios feitos de maneira adequada, e aí por isso que eu tô falando que tem que falar isso numa live de aquecimento, mas isso aqui não é mobilização, sim? Se eu quero mobilizar o meu ombro, eu preciso fazer movimentos pequenos, tá? Mas eu vou deixar para explicar isso numa live de mobilização que vai ter também, tá? Mas o que acontece? Tem que ser movimentos pequenos, tanto no quadril, quanto no joelho, ou seja, lá onde você quer mobilizar. E aí, essa parte de mobilização, ela estaria ali no meio da pirâmide. Ela aquece mais do que um banho, sim, ela prepara melhor a sua articulação para o alongamento do que um banho. Por mais que a sensação do banho é gostosinha, a mobilização, ela pega lá dentro da articulação, então é legal. E ela não interfere tanto no nível de dor. Agora, o pico da pirâmide é polichinelo, é corrida, é saltinho, é sei lá o que, cama elástica. Sim, é tudo que eu transpiro, sabe? Que eu aumenta a minha frequência cardíaca. Aumentou a sua frequência cardíaca, tu tá aquecida demais e pode ser que você não perceba o seu nível de dor. Aumentar a frequência cardíaca, aquecimento que aumente a frequência cardíaca no T8S é proibido, né, Juju? Proibido. Para manter a flexibilidade é necessária uma rotina diária de exercícios. Para manter a flexibilidade é necessária uma rotina diária de exercícios. Não necessariamente, Ju, de exercícios. É necessário uma rotina diária de movimento. Então, por exemplo, eu faço balé, né? E consegui zerar minha abertura. E eu quero manter essa abertura zerada, eu quero me manter flexível. Cara, a sua aula de balé já vai trabalhar isso, né? Se você lá na sua aula fizer um grand battement,
decente, né, Juliana? Decente, tá? Ela falou que chamar ela de Juliana só quando a mãe tá brava. Juju, o Gramatimã, entendeu? Juju é quando tá de bem e Juliana é quando tá brava. Então, Gramatimã decente, Juliana. Quando a gente faz o Gramatimã decente, essa perna, ela sobe, sim? E aí eu tenho um grande cara, eu tenho um espacate na hora que essa perna sobe. Então, eu não preciso ficar fazendo espacate no chão, por exemplo. Mas, na dúvida, é sempre melhor todo dia abrir o espacate. Todo dia, você zerou de direita, abre de direita, passa para a esquerda, faz a mobilização ali, tá bom? Alongamento aumenta a amplitude. Se preciso ter força, devo alongar por quê? Por exemplo, parte de baixo do pé. Se ela quer trabalhar força, para que ela precisa alongar? Quem perguntou? Claudinha. Vamos lá, Claudinha, olha só. Quando a gente estica o pé, a gente faz força para esticar o pé, né? E a gente fala assim, cara, o que eu preciso de movimento é isso. Então, eu não tenho por que trabalhar alongamento dessa musculatura da sola do meu pé, porque eu não quero ficar assim, né? Não preciso do flex. A gente pode pensar isso. Alongamento, ele não é apenas, exercícios de alongamento, ele não serve apenas para a gente ganhar mais amplitude, para a gente ser mais flexível. Os exercícios de alongamento, eles servem também como tratamento, tanto tratamento pós-lesão, como tratamento preventivo. Conforme a gente faz força com a sola do pé para esticar o pé, e volta, faz outro passo, e força para esticar o pé e volta, faz outro passo, a gente começa a exigir dessa musculatura da sola dos pés. Essa musculatura, ela é ligada no nosso corpo por um negocinho chamado tendão. E aí a gente começa a desenvolver tendinite, fascite plantar, porque de tanto usar esse movimento, de tanto esticar o pé. E aí, qual é o tratamento preventivo para eu evitar tendinite, fascite plantar? É alongamento. Então, eu preciso alongar a sola dos pés, principalmente quem faz balé, para evitar lesões. Sim? Então, alongamento não serve apenas para a gente ganhar amplitude, mas serve também para a gente compensar a musculatura por aquela determinado tipo de força que a gente fez, por exemplo. E aí eu evito as lesões. Show, Tia Ju? Show, Expliquei direitinho, fisioterapeuta? Perfeito. E aí só aqui em complemento, então, deve-se levar em consideração os mesmos princípios do T8S, na questão de fortalecimento de pés, de alongamento de pés e tornozelos, correto? Sim, Quinha. A única coisa é que é difícil a gente chegar em dorset no pé, dependendo do alongamento. Por exemplo, se eu for alongar a frente do meu tornozelo, a gente consegue chegar em 7. Se eu for alongar panturrilha, a gente consegue chegar em 7. Agora, se eu for alongar tibial, pode ser que não consiga. Flexores dos dedos lá dos pés, pode ser que não consiga. Então, quanto menor o músculo, mais você baixa o limite de dor. Sim, então, pensa nos musculozinhos lá do pé, são todos pequenininhos. Então, baixa, não precisa chegar em 7. Sentir que tá alongando um pouquinho, tá bom. Agora, quantas vezes por semana devo fazer alongamento para o corpo acostumar? Olha, se você tá começando agora, Kátia, comece um dia sim, um dia não, porque aí a gente tem 24 horas para o nosso corpo se recuperar para depois uma outra sessão. Qual que é a grande questão da quantidade de vezes que eu faço? É a gente ver o quão pesado tá sendo aquele exercício. Então, eu posso fazer esse alongamento aqui, ó, todo dia antes de eu sentar aqui no meu escritório para trabalhar. Sim, eu posso fazer isso todo dia. Ele não vai ser ruim para mim. Agora, se eu fizer isso todo dia, cada vez buscando ganhar mais, aí eu vou ficar cada vez mais dolorida, a minha musculatura vai responder cada vez mais com regressão, ela se contrai, ela fica dura, ao invés dela relaxar e alongar, ela tem essa regressão. Então, perceba o seu corpo, começa um dia sim, um dia não, e aí vai percebendo o seu corpo. Quais alongamentos não são recomendados para quem tem hérnia de disco? Então, assim, evite esse movimento de levar as costas para trás, tanto num cambré no balé,
quanto com a mão no chão ali, empurrar as costas para trás para fazer exercício de força para as costas, tá? Tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de exercício se você tem hérnia de disco. Do resto, você vai ter que monitorar. Fazer um alongamento com torção. Isso eu sinto minha hérnia. Não, então esse tipo de alongamento eu não vou fazer, tá? Mas quando a gente tem já uma patologia, uma doença instalada, uma hérnia de disco, ela já é uma doença instalada. Eu preciso passar numa avaliação para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Com quem? Com um ortopedista, com um fisioterapeuta, tá bom? Mário, você disse que quanto menor o músculo, menor o limite de dor. Mas, e na abertura de segunda, que são vários músculos pequenos, dói tanto, mas dói bastante. Beijo, galerinha!